lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo de número 1, nós vamos ler até o 10. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Diz assim, Deus abençoe. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui para ouvir o quê? A palavra de Deus, ela que liberta, que transforma. Estava de junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando nos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os se fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Senhor, está aqui a palavra do Senhor, uma palavra que foi ministrada ontem pela tua serva. E eu não sei como o Senhor vai me usar nessa noite para falar dessa maneira, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando, assim como o Senhor falou ontem, continue falando, e assim como o Senhor falou hoje, continue falando aos nossos corações. O Senhor quer que nós sejamos pescadores, Pai, pescadores de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Nós vemos aqui que nesse texto sagrado revela que Pedro, ele foi chamado Jesus para ser pescador de homens. Você crê que Jesus chamou para ser também um grande pescador, um grande ganhador de almas? Amém? Porque Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Você é um ganhador de almas. Isso está na sua vida, isso está em você, isso faz parte do seu DNA. Uns têm uma forma de falar, outros têm um jeitinho só de sorrir. Você consegue, você é o maior canal de evangelismo que existe, é você. A mídia faz um belo trabalho, mas você, meu irmão, é o maior canal de bênção na vida de pessoas. Você consegue influenciar pessoas. Preste atenção no que o Diego disse aqui nessa noite. Então, o pescador profissional, nós temos aqui alguns irmãos que são pescadores. Nosso irmão Diácono Adão é pescador, né? Acho que tem mais alguns irmãos aí que são pescadores, que gostam. Nossa irmã Luzinete, nosso irmão que está com o Senhor, né, Mar? Era um grande pescador, ele me contava as histórias de pescaria. O Nilson, que hoje descansa no Senhor, contava. Às vezes eu chegava em sua casa, ele sentava, contava para mim como é que tipo de anzol, que tipo de... Eu não entendia nada, não sabia, até hoje não sei nem pescar, mas ele contava, eu achava interessante. O Valdir também gostava de pescar, o Maurinho, muitos irmãos gostam, tem alguns irmãos, tem irmãs aqui, Jairinho também, não é, Jairinho? Jairinho também gosta de pescar, né, Jairinho? Mas o pescador profissional, ele sabe todos os truques para uma boa pescaria. Ele conhece a época de reprodução das espécies, o peixe, a região,
ele sabe escolher a isca, ele sabe escolher o anzol, e também conhece qual o local mais adequado para uma boa pescaria. Pastor, eu vim aqui para aprender sobre pesca. Tem uma TV, um canal da televisão que fala sobre pesca e companhia. Não, espere que eu já vou chegar para você entender. Mas nós podemos aprender que lições espirituais, a habilidade demonstrada por esses homens. Jesus, ele nos fala que ele chama seus discípulos quando estavam ali pescando, e para pescar outras, ou para ganhar outras almas para o Evangelho. A partir daquele momento, os discípulos começam a usar, e você também vai usar, as suas técnicas para ganhar almas para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual seria as qualidades de um pescador? Nós, como cristão, Marcos 15, 16, depois se você puder colocar. Paciência. Paciência. A pesca exige a espera. Você joga ali a vara e fica esperando um bom tempo para que o peixe venha, pegue a isca. Tem que ter paciência. O mesmo acontece, Espírito Santo de Deus, com a pregação do Evangelho. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. É preciso, irmão, estar pronto, incansável e disponível para abençoar vidas e no momento certo ir até as pessoas que se entregam ao Evangelho, porque Jesus mandou pregar para todas as pessoas sem exceção. Tenha paciência. Às vezes você está falando de Jesus para uma pessoa faz tempo, e você diz: olha, não está acontecendo nada. Tenha paciência, insista, não desista, não largue a vara, não deixe de lado, não, continue, porque daqui a pouco essa pessoa a palavra de Deus vai entrar em seu coração. Mas você, as técnicas do pescador, as técnicas que Jesus coloca, técnica não, Jesus disse, porque nós precisamos estar com o joelho dobrado, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar buscando a Deus em todo o tempo, e dizendo: Jesus, eu já falei para Deus, para o Senhor daquela pessoa, eu já joguei a semente, eu já joguei a isca, agora é com o Senhor, eu vou continuar dando testemunho, eu vou continuar mostrando que o Senhor é o melhor caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ter paciência em nome de Jesus, porque a minha família vai ser salva. Eu vou ver aqui meu esposo, eu vou ver aqui meu irmão, eu vou ver aqui meu amigo, eu vou ver aqui em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oh, recandalabassu decandalamanai, Espírito Santo de Deus. Nós não podemos desistir. A gente vai e visita, a pessoa fala: eu vou na igreja, e não vem. Aí você vai de novo e visita, a pessoa não vem, você vai de novo e vai. Como o irmão disse hoje pela manhã, mude. Ele colocou no coração dele que ele não iria para a sua casa se ele não ganhasse uma alma para Cristo. Mas essa alma que eu estou dizendo não é um troféu. A gente não vai dizer aqui, ó, está vendo aqui, ó, isso aqui é um troféu, eu ganhei para Jesus. Não, eu não ganhei, eu orei, Ele está aqui junto comigo, porque nós queremos morar junto no céu. Se eu estou aqui hoje é porque um dia alguém orou por mim, porque um dia alguém teve paciência de falar de Jesus para a minha vida.
Se você está aqui hoje, é porque um dia sua mãe, seu pai, alguém orou pela sua vida. Aquela senhorinha lá, irmã Luzinete, cabecinha branca, hoje ela está cansadinha, mas essa mulher fez muito já. Muitas almas ela falou do amor de Deus. Muitas almas que não estão aqui, estão em outras igrejas. Muitas crianças que passaram aonde ela congregou. Você também. Amém? Então não foi em vão. Não fique triste, não. Se encoraje. Jesus te chamou para ser ganhador de alma. Para ser um ganhador de alma, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui tocando, falando, aleluia. Coloca para mim, por favor, Coríntios 9,16 aqui no projetor. Aleluia, Coríntios 9,16. Espírito Santo de Deus. Portanto, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, de que me gloriar, pois me importa que essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sabe o que quer dizer isso aqui? Coragem, meu irmão. Você tem que ter coragem. O pescador às vezes entra de noite. Moadão conta às vezes essa experiência para mim, que entra no meio do Tietê lá fora, lá de noite no escuro, lugar perigoso, pula lá dentro, porque sabe que ali tem peixe, ali tem um lugar que ele vai pescar bastante peixe. Tem que ter coragem. Voltando para o mundo espiritual, coragem. Não pode ter medo de água, não pode ter medo de vento, não pode ter medo do frio, não pode ter medo do mosquito, não pode ter medo de nada, não pode ter medo de qualquer outro perigo, porque Jesus falou para ser corajoso. Pescar em rio, pescar em cachoeira, pescar em lago, pescar no mar, água salgada, água doce. O pescador do Evangelho também precisa dessa coragem, não pode temer as armadilhas que Satanás, porque quando você diz, eu vou ganhar almas para Jesus, Satanás se levanta contra a sua vida, se levanta contra a sua família, se levanta um contra você, mas você não vai brigar com ele, você vai dizer, não, minha briga não é com você não, minha briga, não, é com esse encardido. E como é que eu venço ele? Na pancada? No karatê? Não, é com o joelho no chão, é com jejum e com oração. Se revestir de toda a armadura de Deus. Vamos se revestir da armadura de Deus. Vamos vir nos cultos de oração. Vamos vir nos cultos onde que a palavra de Deus é ensinada aqui, aos domingos pela manhã. Você está tranquilo à tarde de quarta-feira? Venha com as irmãs aqui na tarde da bênção. Você está tranquilo de quinta-feira? Eu disse hoje de manhã, conversava com a missionária que pregou aqui, vou repetir o que eu falei de manhã. Ela disse para mim assim, nós estávamos quinta-feira aqui achando um culto, umas 50, 60 pessoas por aí, se tivesse esse número. E ela falou assim, pastor, até que está cheio aqui, né? Eu falei assim, irmã, tem pouca gente hoje. Ela falou, mas a minha igreja está dando 15 pessoas, e é uma sede. E esses dias eu fiz uma pesquisa. Eu andei de carro à noite, passei em alguns lugares. Sabe o que eu vi lotado? As academias lotadas. Não estou dizendo que é problema, não. Bom dia, Gamana Janaína tem uma academia. Não estou dizendo que isso é pecado, não. É o trabalho deles. Eu estou dizendo que tem pessoas que às vezes pode mudar o horário. Falar, ó, o culto hoje é quarta-feira, então eu faço academia de segunda, ou seja academia, seja outra coisa. As quadras de futebol que tem aqui também para cima, lá no Caju, perto agora, tem um negócio de beach, lá tem um negócio de vôlei de tênis que joga também, cheias. Não tem problema nenhum você praticar um esporte, é bom para a saúde, é ótimo. Mas você vai falar assim, eu vou mudar o meu horário porque eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso estar na casa do Senhor para mim me fortalecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espírito de Deus, aleluia, Jesus.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Eu quero falar aqui, falar dentro da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina não é roupa, doutrina não é cabelo, doutrina é palavra de Deus. Essas coisas são usos e costumes, e nós pregamos para que tenha bons costumes. Amém? E o que você quer dizer com isso, pastor? Perseverança. Perseverança. Se o pescador chegar no lugar da pescaria e ele desanimar, no primeiro momento, no primeiro instante, ele não vai conseguir pegar nada. Ele vai voltar com o balaio vazio. Ele precisa o quê? Continuar tentando até fisgar o primeiro peixe. No evangelismo, que nós vamos estar trabalhando no evangelismo, vamos fazer um trabalho de evangelização. Nós temos aqui o evangelista Fischer, o evangelista Koch, temos uma equipe aqui de evangelismo que vão estar trabalhando. Você é um evangelista, vocês são evangelistas, glória a Deus. Vamos ter o quê? Que ter persistência, até, como o Diego disse, entender a mensagem de Jesus, até a palavra de Deus entrar no coração. Você não pode desanimar, você não pode desistir, pois quem convence o homem do pecado, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. João, aleluia, a Bíblia diz em João, pode colocar, João capítulo 16, versículo 8, se eu não me falha a memória. João capítulo 16, 8. Quem convence, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? A palavra de Deus tem que ser pregada. Nós vamos corrigir o pecador, mas venha do jeito que estiver. Venha do jeito que estiver, mas você não vai permanecer do jeito que você vai vir, porque Jesus vai transformar a sua vida. Tinha um irmão que congregou conosco aqui muito tempo, ele chamava Jonas. Os mais antigos aqui, a Leila vai lembrar, não está aqui, não sei se o pastor Valenguinho vai lembrar, esposo da irmã Terezinha Andrade. O irmão Jonas praticava Kung Fu, Karatê, não me lembro, e ele me contou que quando ele subia no tatame, eu não sei se é isso que chama tatame, ele foi para ter uma disputa com o mestre dele, assim, o professor ia ensinar ele, e ele subiu mascando chiclete no tatame, e ele nem estava pronto assim, estava se preparando, o mestre dele chegou e deu uma no peito dele, assim, um golpe, e derrubou ele no chão. Ele falou, mas a gente nem começou. Ele falou, você está mascando chiclete em cima do tatame, joga fora isso. Entendeu? Lá, eu não sei se é assim que funciona, estou dizendo que ele me contou que era dessa maneira. Tinha uma reverência. Se eu for, não sei se tem algum advogado aqui, se tiver algum advogado, ou se você conhece algum advogado, ele tem uma audiência marcada com o juiz, amanhã, 2h da tarde. Se ele chegar lá, de camiseta, de calça jeans, de tênis, o juiz não recebe ele. Ele tem que estar lá, com o paletó, com a gravata. Não é assim? Vocês já viram falar? Não é dessa maneira? Amém? Então, nós temos que ter, assim na casa de Deus, bons costumes. Eu não vou estar falando aqui para as pessoas, mas pastor, como a gente vai ganhar almas se você está falando essas coisas? Não, é a palavra de Deus, porque se eu não anunciar o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, eu vou estar pregando meia palavra, meio evangelho, assim como o Rafael. Cadê o Rafael? Rafa, que estava lá nos Estados Unidos. O Rafa mandou um áudio que eu pus para a igreja toda ouvir. Ele falou assim, olha pastor, não é assim, Rafa? Aqui
Os pastores estão ensinando, parece que eles leram só até a metade da Bíblia. Estão preocupados só em encher as igrejas e não estão preocupados em pregar a volta de Jesus. Nós queremos ganhar almas, queremos sim buscar, mas queremos que essas almas não venham só nas igrejas para ficar com a igreja lotada, com a igreja cheia, a igreja inchada, mas que possa povoar o céu. É o céu. E para morar no céu não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E a pessoa que vai vir do mundo, como o nosso irmão disse, que ele andava com um revólver na cintura, hoje ele anda com a Bíblia. Mas se ele não é defrontado com a palavra, ele não tem transformação, mas ele foi confrontado com a palavra de Deus, e ele largou aquela calibre 38 ou qualquer coisa, e pegou aqui calibre 66, aleluia, glória a Deus, palavra de Deus. Quarto, conhecer o peixe. Como assim, pastor? Conhecer o peixe. Pode pôr Timóteo, 2 Timóteo 2:2. Dependendo, irmão, do gosto do pescador, ele se dá o prazer até de escolher que peixe que ele quer pregar. Tem pescador profissional que é assim, ele dá o gosto de falar, olha o que diz aqui, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvisse, confio em homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Mas quem tem que ver esse negócio aí com ensinar, conhecer o peixe? As almas que você vai ganhar, serão pessoas que vão ser pessoas idôneas, pessoas que vão dar testemunho, e ela vai ganhar também outras pessoas para Jesus. Às vezes ela não precisa fazer nada, às vezes só de olhar, só de ver o jeito, ele fala, eu quero ser que nem aquela mulher, eu quero ser que nem aquele homem, eu quero ser que nem aquele irmão. Como é bom servir a Jesus, como é bom servir a Deus. Nós precisamos, as pessoas, irmão, elas precisam conhecer a Jesus. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, que estão agora nesse momento, sabe aonde? Num boteco. Se a gente for lá na avenida, lá perto do bar do Português lá, aquela avenida vai estar lotada, está assim de jovens. Jovens que nunca ouviram falar de Jesus, não ter vergonha. Você já pensou você chegar com uma Bíblia na mão no lugar desse? Chegar assim, Eu conheci um camarada que não tinha vergonha de andar com a Bíblia dele. Eu conheci um camarada que não tinha vergonha de chegar para as pessoas e falar de Jesus assim. Mas vão ter vergonha. Às vezes você entra no ônibus. Hoje quase todo mundo tem seu carro, mas às vezes você entra no ônibus. Alguém fala, Pai do Senhor, irmão. Ou você está no banco lotado, ou lotérica lotada, dia de pagamento, você vai pagar uma conta, porque às vezes o banco não recebe. Aí você vai pagar uma conta de água, de luz. Aí a pessoa lá, Pai do Senhor, irmão, piovezando, ô irmão, glória a Deus. As pessoas olham, Pai do Senhor, irmão, Marcelo, oi. Não me envergonho de dizer que eu sou cristão, que eu adoro a Jesus, que eu congrego na igreja, casa de oração, não importa a igreja que tu és, mas eu congrego na igreja, casa de oração, e eu amo este lugar e amo meus irmãos, amém? Não tenha vergonha, não tenha vergonha de falar de Jesus para as pessoas, não tenha medo. Você lá no comércio seu lá, trabalhando, chega alguém, você entrega a mercadoria, fala,
Olha, eu fui ontem, vou contar uma experiência para vocês. Hoje era para mim estar lá em Agudos, no aniversário do pai da missionária Miriam, que ele completa 60 anos de casamento. Mas eu liguei e disse que eu ia estar aqui, ele entendeu como pastor. E eu, sábado, fui comprar uma lembrancinha para eles. Aí eu paguei, a dona da loja falou assim para mim: olha, todo dia aqui nesse negócio está acontecendo uma coisa estranha. Começa a quebrar prato do nada, começa a quebrar copo, começa a quebrar as coisas, sem ninguém. O que será que está acontecendo aqui? Eu paguei, dei um passo para trás e tinha várias pessoas no balcão, na frente. Eu voltei e disse: posso orar? Ela falou: eu ia te pedir, mas fiquei com vergonha. Aí as mulheres que estavam lá juntas se falaram assim: eu quero que o senhor ore por mim também. E aí ali eu orei com eles e repreendemos aquilo. Às vezes você fala assim: acho que eu não vou ser bem-vindo. Não se vergonhe, não tenha vergonha. Vocês estão me entendendo, igreja? Vocês estão me entendendo? Porque às vezes a vergonha bate e nós não podemos ter vergonha. Um verdadeiro cristão não pode ter vergonha de falar que ele é cristão. Ele não pode ter vergonha de carregar a sua Bíblia. Ele não pode ter vergonha de falar em público para as pessoas. Tem gente que é mais tímida, não estou dizendo, tem gente que tem assim uma dificuldade em pegar. Eu sei que tem irmãos aqui que não falam aqui no microfone, porque tem, mas eu sei que evangelizam, eu sei que falam de Jesus para as pessoas. Isso é normal. Eu estou dizendo que nesse mundo que a gente está vendo, nós temos que ter vergonha de ver o que está acontecendo aí afora, as coisas que estão fazendo com o Evangelho, as coisas que estão usando da palavra de Deus. Tem coisas que envergonham a gente, mas eu não quero entrar nessa questão, não quero entrar nessa uma questão de ética, não quero falar nisso. Eu quero dizer, em Provérbios 11:30, diz para nós sermos sábios. Sejamos sábios. A sabedoria é o segredo de uma boa pescaria. A sombra do pescador, ela deve ficar ao contrário. É interessante isso. Ela deve ficar ao contrário da água, para que o peixe não perceba que você está ali. É interessante. Sabedoria. Mas o que você quer dizer com isso? Que você tem que ser sábio com as pessoas que você, mas até aquele mais difícil de coração, até aquele mais duro, até aquele que menos, porque, deixa eu tentar te explicar aqui. Às vezes vale mais o testemunho do que muitas palavras. É isso que eu quero dizer, resumindo. Às vezes vale mais o testemunho do que muitas palavras. Eu quero perguntar uma coisa para mim e para você. Temos buscado sabedoria de Deus para ganhar almas? Peça a sabedoria de Deus. Senhor, me dê sabedoria para mim naquela casa, para me visitar aquela família. Eu estou indo visitar uma família que é católica. Eu não vou chegar naquela casa, se eu ver alguma imagem, e vou falar assim: olha, eu já vi gente fazer isso. Pega essas imagens, derruba tudo, joga, quebra. Não. Você acha que isso tem sabedoria? Não, de maneira nenhuma. O pai da minha esposa, seu Miguel, quando ele veio para morar com a gente aqui em Lençóis, ele saiu lá da sua casa, o Rick era bem pequenininho, lá do sítio onde ele morava. Ele fez a mala e do lado da mala ele colocou uma imagem bem alta assim, grande, e colocou numa sacola
e trouxe. Chegou em casa, ele pegou uma banqueta e colocou a imagem em cima da banqueta. E a gente estava aqui na igreja. Eu ia chegar naquele senhor, com aquela idade, a vida inteira, ele falando daquilo, ia falar para ele: olha, o negócio é o seguinte, aqui é minha casa e eu vou quebrar isso aqui. Não. A gente orava. Um dia ele entrou aqui nessa igreja. A igreja era de assim, pela metade. E eu me lembro que aquele dia quem pregava a palavra era o pastor Odarci. E a palavra que o pastor Odarci pregou foi a cura de Bartimeu. E quando eu e a Nair vimos, o seu Miguel, que tinha a perninha torta, foi para frente na hora que fez o apelo e aceitou Jesus. Quando ele chegou em casa, ele falou assim: minha filha, pega aqui e faz o que você quiser, que agora eu vou servir a Jesus. Não precisou ninguém falar nada. O Espírito Santo de Deus convenceu ele e trabalhou no coração dele. Seja sábio em nome do Senhor. Para me encerrar, não pesque em lugar errado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já fui um camarada alcoólatra. Algumas pessoas já foram usuários de droga. Outros já foram tantas e tantas outras coisas. Então, eu não vou sair, pastor, mas você é pastor. Eu não vou sair, estou falando aqui, ó. Eu não vou sair no campo. Eu sou o cara. Não, eu não sou ninguém. O poder está em Jesus. Eu sou apenas um servo na mão dele. Eu sou apenas um instrumento na mão dele. Eu vou descer ali no bar, aqui embaixo. Eu não vou sozinho. Eu vou chamar 3, 4 companheiros. Nós vamos com sabedoria. O lugar pode ser um lugar errado, mas lá tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu não vou entrar. O Diego disse que ele frequentou, foi conhecedor lá das coisas. O Diego não vai cometer uma coisa de pegar e chegar lá numa boca, né, Diego, sozinho. Ele conheceu pessoas, conhece muitas pessoas, mas ele vai, se for, quando for, acompanhado de pessoas, pedindo para a igreja interceder por ele, porque ele vai estar numa batalha, vai estar numa guerra espiritual, e ele precisa estar revestido da autoridade e do poder de Jesus, na vida dele, na vida minha, na sua vida, na vida de qualquer um de vocês. Amém? Nós precisamos estar debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. Eu não quero que ninguém pesque em aquário de ninguém. Pescar no aquário é fácil, né? Pescar no aquário é fácil. Eu já vi tanto pescador de aquário, né, Diego? Tanto pescador de aquário. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Sabe o momento em que eles vão sair para uma pescaria e os discípulos estão, evangelista Fischer, amarrando as redes. Eles estão amarrando as redes, entrelaçando as redes, porque quando a rede está entrelaçada, ele vai jogar a rede no mar. Os peixes não vão conseguir sair. Por quê? Porque foi lançada a rede. Escute isso que eu vou dizer. E quero pedir para o Ministério do Louvor subir aqui. Quando nós estamos unidos, somos fios de rede, damos a mão, entrelacemos um ao outro. Vê se você consegue entender a analogia que eu quero fazer agora. Somos um só.
entrelacemos um ao outro e jogamos a rede no mundo, as almas não vão conseguir sair, porque elas estão presas debaixo da potente mão da graça do Senhor Jesus, porque teve unidade no corpo de Cristo, teve unidade. É isso que o Senhor quer em nós, uma unidade, uma união para a glória de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. A pescaria com anzol é a evangelização pessoal. Você fisga uma pessoa de cada vez. Paciência, espere que você vai conseguir. Coragem, nunca tenha medo. Perseverança, sempre tente sempre mais uma vez. Conhecimento, faça amizade com pessoas, se relacione com pessoas, não tenha vergonha, enfrente realidade. Sabedoria, seja sensível às oportunidades, não pesque em aquário, prepara sempre para estar pescando, para estar buscando vidas que ainda não ouviram a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus possa ter falado com você. Pode ser que essa não seria a palavra que você queria ouvir hoje, mas nós estamos no momento em que Jesus está clamando para que nós saiamos do conformismo, saiamos da linha de conforto. Estamos numa linha de conforto muito grande, e é preciso que nós levantemos e vamos para frente, para a obra de Deus. Eu disse, se aqui cada um de nós ganharmos uma alma para Jesus esse ano, uma alma só, não como um troféu, será uma bênção. Pastor, e se ela não ficar na casa de oração, não tem problema, mas ela vai para morar no céu. Agora, você precisa se fortalecer, eu preciso me fortalecer, nós precisamos nos fortalecer, em nome de Jesus, amém?